eu quero te convidar a se imaginar em uma sala fria, sozinho, sentado em uma cadeira azul. Foi num cenário como esse, sozinha, numa sala fria, sentada numa cadeira azul, que eu ressignifiquei toda a minha vida. Até então a minha vida estava tranquila, aparentemente. O blog Se Arruma Menina, onde eu sempre dei dicas de como se arrumar por fora, de ficar bonita, dicas de maquiagem, dicas de beleza, agenda lotada de eventos, lançamentos, sem tempo para nada. A vida social ok, vida pessoal ok. Eu diria que o meu feed do Instagram estava ali perfeito. Mas eu mal sabia que tudo estava prestes a mudar na minha vida. Foi quando, em junho de 2017, aos 34 anos, eu recebi a pior notícia da minha vida. Você está com câncer. Um câncer de mama raro, agressivo, e a gente precisa correr contra o tempo para salvar a sua vida. Foi essas palavras que eu escutei de um médico, dentro de um consultório, junto com a minha família. Eu olhei para o lado, eu vi a minha família em estado de choque, todos sem reação. Eu confesso que eu fiquei sem reação na hora. Eu pensei, como assim? Quando que eu iria imaginar que com 34 anos eu teria um câncer? Como eu tenho uma vida saudável, aparentemente saudável? Como aquilo estava acontecendo comigo? Nenhum caso na família. Foi uma grande surpresa para mim. Mas o diagnóstico estava ali, na minha frente, comprovando que aquilo era verdade. Aquela sensação que nós temos de ter o controle da vida nas nossas mãos, caiu por terra ali dentro daquele consultório médico. Por uns minutos eu comecei a questionar mil coisas. Mil pensamentos passaram pela minha cabeça. Eu pensei, e agora? Eu vou morrer? Eu vou sobreviver? E agora? E meus sonhos? E meus pais? Meu marido, minha família, o que eu vou fazer? Eu cheguei a questionar até o meu trabalho. Eu pensei, como eu vou inspirar mulheres na rede social? Esse é o meu trabalho. Como que eu vou inspirá-las carecas, sem sobrancelha, sem a minha aparência? Porque eu sabia o que acontece com o paciente oncológico. Eu sabia de toda aquela transformação. E mil pensamentos vieram na minha cabeça. Eu respirei bem fundo e olhei para o médico e falei, doutor, só me fala uma coisa, o que eu preciso fazer para lutar e sobreviver e sair curada dessa? Me fala tudo que eu preciso fazer, que eu vou fazer. Naquele momento eu tinha tomado a decisão que eu lutaria com todas as forças por minha vida. Naquele momento, não questionei nada, não cabia a mim questionar, porque não eu? Eu só pedia para eu não sair dessa luta a mesma pessoa que eu estava entrando. Eu sabia que aquilo tinha um propósito, eu sabia que era para eu estar naquela situação. Dali daquele dia, eu sabia que eu ia ter grandes aprendizados nessa luta. E as respostas para aquilo que eu precisava entender da minha vida, elas não demoraram muito tempo para vir à tona. Em 15 dias, aquela agenda de compromissos, de eventos, de lançamentos, aquela coisa da rede social, aquele glamour, foi substituída por uma agenda de consultório médico, exames dentro de um hospital. Um mês depois do diagnóstico, eu estava ali, dentro de um hospital público, com uma etiqueta aqui, ó. Paciente oncológica grudada no meu peito, sentada numa cadeira azul, tomando quimioterapia na veia e refletindo sobre a vida. Naquela cadeira azul, eu me vi cercada de tantas outras vidas que estavam ali lutando por suas vidas. Naquela cadeira azul, mesmo cercada de tantas pessoas, eu me senti tão sozinha. Eu não tinha mais a presença ali do meu marido ou da minha mãe segurando a minha mão. A presença deles era só através de um vidro que separava a gente dentro da sala de oncologia e eles do lado de fora. Ali naquele momento, eu entendi o real sentido da vida.
Aquela cadeira me ensinou muita coisa. Naquela cadeira azul eu fui consolo, eu fui consolada. Naquela cadeira azul eu contei a minha história, eu ouvi outras histórias. Naquela cadeira azul eu vi muitas vidas chegando e muitas vidas partindo, e eu ficando. E eu sabia que eu tinha um propósito para tudo aquilo. Naquela cadeira azul, eu pude ver que a vida é muito mais do que um feed perfeito no Instagram. A vida, ela tem outros valores. A vida, ela passa muito rápido. E eu antes, sempre fui aquela pessoa que procrastinava as coisas. Eu sempre adiava as coisas na minha vida, por medo. Eu sempre tive medo. Medo de fazer um vídeo na rede social, medo de abrir um canal, medo de várias coisas. E tudo que eu não podia ter naquele momento era ter medo. Eu precisava ser corajosa e forte. E ali eu descobri naquela cadeira azul uma força que eu jamais imaginei que eu teria. Essa força que me fez seguir em frente e não olhar para trás, nem para o lado, nem para nada. Olhar para frente. Aquela cadeira azul, ela mostrou uma outra pessoa para mim. Aquela blogueira que jamais apareceria na internet sem maquiagem, sem um fio de cabelo fora do lugar, estava ali fazendo uma selfie, careca, com olheira, pós-quimioterapia, só para poder ajudar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu. Eu me expus na internet desse jeito, só para poder encorajar essas mulheres a seguirem em frente. O cabelo loiro, comprido, já não tinha mais sentido naquele momento. Naquela hora, eu não queria ter o cabelo mais bonito da internet. Eu só queria ter um cabelo. Naquela hora, eu não queria ser a mais magra da internet. Eu queria só ter saúde. Eu precisei ali perder alguns pedaços de mim para poder me encontrar por inteira. E foi ali, na minha vulnerabilidade, que eu vi a minha força e pude ser força para outras pessoas. Eu adiei muitas coisas da minha vida e quando eu vi a vida ali por um fio na minha frente, eu decidi fazer diferente. A faculdade mesmo, que eu sempre falava, eu estou muito velha para fazer faculdade, minha segunda faculdade, 34 anos, eu não vou fazer faculdade agora. Depois que eu estive ali entre a vida e a morte, eu falei, não, eu vou fazer coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. E hoje, com 37 anos, eu estou quase terminando a minha segunda faculdade em design de interiores. Serei uma futura designer de interiores. E foi preciso passar por tudo isso para ver que a gente perde muito tempo da vida. Aquela cadeira me ensinou a não perder mais o tempo da minha vida. Aquele negócio que eu falei de se arrumar por fora, ali tomou um outro sentido. Eu vi que não era o se arrumar por fora, era o se arrumar por dentro. Eu precisava me arrumar por dentro. Se eu quisesse vencer, eu precisava me arrumar por dentro. Na minha força, na minha fé, em saber quem eu era, independente de aparência física, independente da situação que eu estava vivendo. Eu precisava me rever. Os valores mudaram e eu passei a inspirar vidas. Através da minha fraqueza, eu fui a força de outras vidas. Eu me lembro muito bem de um caso de uma seguidora que me chamou no direct e falou, Adriana, eu estou com diagnóstico de câncer aqui nas mãos e eu não sei o que fazer. Eu estou numa cidade, eu moro numa cidade a trabalho, longe da minha família, e a única pessoa que eu tinha ao meu lado agora nesse momento era meu noivo. Só que meu noivo me abandonou. Ele terminou comigo. Aliás, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% dos homens abandonam as suas companheiras quando elas descobrem o diagnóstico de câncer. E naquele momento eu pude encorajar essa menina, tão jovem, eu pude encorajá-la a procurar a família dela, a procurar o apoio da família dela. E 3 meses depois, para minha surpresa, eu recebo uma mensagem dela, agradecendo e contando que ela estava junto com a mãe dela, preparando um chá de lenços com toda a família.
Naquele momento, ali sim, eu vi que o Se Arruma Menina tinha se transformado. O Se Arruma Menina por fora se transformou em Se Arruma Menina por dentro e por fora. Os valores mudaram, eu descobri uma força que eu jamais imaginei que eu teria. E uma nova Adriana, uma Adriana que sentou naquela cadeira de um jeito e levantou de outro. Eu sentei ali com medo e levantei com muita coragem e vontade de viver. Isso que me levou a estar aqui hoje, contando essa história para vocês. O câncer foi a minha cadeira azul, a minha sala fria. E a sua? Qual é a sua sala fria? Qual é a sua cadeira azul? O que você faz quando você está nesse cenário? O que você enxerga para a sua vida? Qual a importância da vida quando você está passando por alguma adversidade? Aquelas 3 coisas que eu falei lá no começo, eu, uma cadeira azul e uma sala fria, aquilo poderia ter sido o meu fim, mas essas 3 coisas se transformaram em outras 3 coisas que foram o meu recomeço, em fé, amor e esperança. Se arruma, menina, por dentro e por fora. Obrigada.